Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso sobre leitura e interpretação de textos. Nessa primeira aula, nós estaremos fazendo a diferenciação sobre compreensão e interpretação de textos. Bom, mas primeiro vamos falar sobre o texto em si. O texto é como se fosse um tecido. E cada palavra, cada letra, cada frase se entrelaça, né? São os fios desse tecido, com o propósito final, formar um tecido, que é o texto. Então, o texto, ele é todo tipo de comunicação. Nós vamos ver ao longo do curso que nós temos textos verbais e não verbais, mas o texto, ele tem essa intenção comunicativa. Bom, um texto, ele precisa também de ter um conjunto coerente de enunciados. Sem essa coerência, nós não conseguimos transmitir a mensagem de forma adequada ao nosso leitor. Todo texto ele precisa estar inserido em um contexto. Sem esse contexto, não há sentido para o texto, né? Então, para que o texto faça sentido, é necessário que ele esteja inserido, sim, em um contexto no processo comunicativo. O contexto é a situação concreta a que o texto se refere, né? Então, nós vemos que sem essa situação concreta, né, o texto não tem sentido. E essa situação, né, concreta, esse contexto, ele pode ser de cunho social, político, cultural, estético, esportivo, educacional, enfim. Bom, eu falei antes que nós podemos ter textos, né, através de imagens. O importante é que o texto cumpra esse papel comunicativo. Nós temos aqui a imagem, né, do cigarro com a proibição, né? Então, o leitor ele olha e ele já sabe qual é a intenção comunicativa desse texto, não é verdade? Trouxe também uma tirinha, que são imagens atreladas a palavras, que o propósito final também é comunicar. Eu trouxe aqui para vocês alguns conectivos, né, e seus sentidos, né? Então, nós temos aqui conectivos de adição, além disso, ademais, outro sim, por outro lado, bem como conectivos de oposição, exceto, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, nós falamos anteriormente, né? Certeza. Então, você vê que cada conectivo, ele tem um sentido, ele dá sentido ali ao texto, né? Ele dá sentido ali na sequência no texto, em cada enunciado do texto. Nós temos conectivos de finalidade, né, que tem esse intuito de trazer uma finalidade a fim de, com o intuito de, para que, né? Conclusão, quando vai se concluir uma ideia. Então, nós temos conectivos que trazem, né, esse sentido para a conclusão, para concluir uma ideia. Portanto, assim, logo, desse modo, conclui-se. Né? Então, nós precisamos ter atenção quanto a isso. Então, com calma, no material de vocês, deem uma olhada aí, né, sobre esses conectivos, e existem outros, tá? Então, vocês podem estar pesquisando aí sobre vários conectivos. Anáfora é esse tipo de coesão referencial que retoma o que já foi dito anteriormente, né? Ou a catáfora, que antecipa o que vai ser dito. Então, vamos aqui ao exemplo. Um exemplo de anáfora. A empresa faliu, mas ela não estava no vermelho. Então, ela é uma anáfora, né? Um exemplo de coesão anafórica. Ela retoma o termo empresa, de que já foi dito anteriormente. Vamos fazer análise aí de alguns elementos que eu destaquei, né? Então, nós temos aqui, quando fala primeiro, né, e cita o primeiro argumento, segundo, né? Então, nós temos elementos coesivos demonstrativos que indicam ordem dos argumentos, né? O primeiro argumento, o segundo argumento, que eles utilizam ali no texto, né?